Bom dia, amados e amadas. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida. O Senhor nos deu hoje, no clamor do meio-dia, uma palavra que vem falar sobre questionamentos. Jeremias, ele foi um profeta que o Senhor o chamou e ele não se achava capaz de fazer aquela obra pela qual o Senhor o estava chamando. E ele questionava Deus. Jeremias, ele era um profeta chorão. Nós o conhecemos por um profeta chorão, porque ele sempre reclamava de tudo e de todos. De cada ordem que o Senhor dava para ele, ele questionava, ele chorava, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não sei, né? E o Senhor falava para ele, Jeremias, então só abre a sua boca que eu a encherei. Mas Jeremias continuava, aquele bebê chorão. E no capítulo 32 de Jeremias, a partir do versículo 16, ele vai fazer um questionamento com Deus. Ele vai duvidar das instruções de Deus. A palavra do Senhor diz assim: E depois que dei o alto da compra de Baruque, filho de Nereias, orei ao Senhor dizendo, é o profeta Jeremias que está falando, orei ao Senhor dizendo, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhoso demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos, e depois deles tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos teus filhos e dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu caminho. Desculpe. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criastes um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a teus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel, e entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizesse, eles não o fizeram, pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos do caldeus. Então veio a Jeremias a resposta do Senhor, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. Amém? Palavra do Senhor forte, palavra do Senhor falando sobre obediência, falando sobre questionamento, né? Jeremias questionava todas as promessas que o Senhor já havia feito, todos os milagres que o Senhor já havia feito. E o Senhor mandava ele fazer algo que era completamente oposto daquilo que ele acreditava, né? Porque o Senhor estava mandando ele comprar um campo onde estava sendo tomada aquela cidade estava já na mão dos caldeus. Deus já havia determinado a derrota daquela cidade por causa da desobediência.
Porém, o Senhor queria que Jeremias obedecesse, porque futuramente ele tinha um projeto em cima daquilo. Mas Jeremias questionava, porque Jeremias queria entender o que Deus estava pensando, o que Deus queria com aquilo tudo. Porém, o Senhor, ele não vai manifestar para mim nem para você o projeto dele. Ele apenas quer que nós obedeça, que nós caminhe na direção que ele nos ordena, nos coordena. Porque o milagre, quem faz é ele que é o Senhor de toda a carne, de toda a terra. E ele pergunta, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus determinou, portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus. Tem coisas que Deus não vai permitir que aconteça na nossa vida, porque já é determinado por Ele. Nós estamos pedindo, buscando, querendo aquela bênção, ou aquele milagre, ou aquela vitória que nós julgamos que é bom para nós, porém Deus tem um outro projeto. Então, nem toda a choradeira do profeta Jeremias, porque ao que parece, Jeremias duvida da instrução que Deus lhe dá, apesar de já haver pregado a resposta. Ainda assim, pede a ajuda de Deus, uma súplica que nos oferece uma compreensão mais profunda da sua vida de oração. Essa oração é constituída quase inteiramente de louvor, Ele ficou o tempo todo agradecendo e trazendo à memória de Deus as coisas boas que Deus havia feito, reconhecendo a misericórdia soberana de Deus e seus feitos maravilhosos ao redimir Israel. Jeremias expressava suas dúvidas ao Senhor, mas no versículo 26 ao 44 vem a resposta de Deus e é um resumo de tudo que ele proclamou por intermédio de Jeremias até aqui, seu julgamento pelo pecado de Judá e a sua promessa de restaurá-lo no futuro. Jeremias precisava apenas ser lembrado desses fatos. A recordação, a recordação e a repetição da verdade é um princípio bíblico. O Senhor vem em todos os tempos nos trazendo uma repetição das promessas que já foram cumpridas na vida dos profetas, na vida dos heróis da fé. Porém, o Senhor vai falar logo em seguida, em Jeremias, no próximo capítulo 33:3, ele vai dizer assim para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá que foram destruídas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor. Então, muitas vezes nós passamos por luta, por dificuldades, adversidades na nossa vida, e nós achamos que é Satanás, porém não, é a ira do Senhor contra nós, contra a nossa desobediência. Por isso é muito importante a gente conseguir entender qual é o projeto de Deus para as nossas vidas, porque é através dessa obediência que o Senhor vai honrar a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida financeira, Enquanto nós brigamos com Deus, como Jeremias ficava questionando, Jeremias, ele não dizia para Deus, o Senhor não tem poder de fazer, não, ele questionava, mas o Senhor tem poder, porque o Senhor já fez isso, já fez aquilo, já fez aquele outro, por que não faz o que eu quero, E o Senhor continuava dizendo para ele, dialogando com ele, que ele tinha um projeto maior e melhor, que ele só tinha que obedecer a voz do Senhor, Obedecer às ordens, mas ele questionava, porque ele era um profeta chorão. E quantos de nós não questionamos o dia a dia com Deus? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não te pedi isso, eu te pedi tal coisa. Te pedi dessa maneira e veio de outra maneira. Porque os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Deus sempre tem um plano maior e melhor para realizar aquilo que nós pedimos para Ele. Porém, Ele realiza por caminhos tão diferente daquilo que a gente imagina, Quando a gente pede uma bênção, a gente espera que essa bênção chegue embrulhada num pacote de presente, E ela chega totalmente diferente daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos.
E o Senhor diz, segue caminhando e caminha porque estou nesse negócio. Então, eu sei que vocês têm esperado que eu responda alguns questionamentos de vocês, algumas perguntas, algumas coisas que vocês têm me pedido. E eu não tenho respondido porque ainda não tenho um posicionamento do que Deus quer que responda. E nós temos que trilhar o caminho de acordo com a palavra do Senhor. A palavra, porque existe o dom da profecia e existe o profeta, aquele que nasce profeta. Quem é que nasce profeta? É aquele que recebe de Deus a palavra e passa para vocês. Esse é o dom que nasce com o profeta. Porém, o dom da profecia é um dom que nós buscamos, são dons do Espírito, né? Nós podemos buscar e nós podemos ser agraciados com o dom da profecia, com o dom de interpretar línguas, com o dom de cura, com diversos dons que a palavra do Senhor nos promete, que aquele que busca, o Senhor o dá deliberadamente, né? Nós somos guardiões desses dons. Porém, o profeta não, o profeta ele nasce profeta, o Senhor escolhe ele e já antes de formar os seus ossos no ventre da sua mãe, como foi com Jeremias. Jeremias não aceitava, ele dizia que ele não era capaz de fazer aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Porém, o Senhor dizia para ele assim, Jeremias, antes que os teus ossos fossem formados no ventre de sua mãe, eu já te conhecia e já te chamava pelo nome. Então eu entendo nesta fala do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que antes mesmo que houvesse a concepção no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido para nascer naquela família, daquele ventre, daquele pai, daquela mãe. Porque lá na frente o Senhor tem um projeto, tem um propósito para cumprir. Porém, nós questionamos, nós não aceitamos, porque nós queremos ver o final da história. Como se nós estivéssemos vendo uma novela. Sabemos que no final do capítulo vai ter um capítulo, que vai ter um final feliz, né? Porém, com o Senhor não é assim. Nós temos que viver uma vida com Deus, diariamente. Nós não podemos esperar o final da história. Nós temos que viver o dia a dia com Deus, obedecendo, crendo como aquele povo. A começar por Abraão, né? Abraão, Deus chamou ele e falou assim, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse, você vai para a terra de Canaã, você vai para o deserto, você vai para cá, você vai para lá. Não, o Senhor falou, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Quer dizer, caminha comigo que eu caminho com você. O Senhor não vai mostrar o final da história. Ele vai caminhar contigo, dia após dia. Assim foi com Abraão, assim foi com Jeremias, e assim foi com tantos heróis da fé, que deixaram para nós o exemplo, né? De que uma caminhada com Deus, ela nem sempre ela é feita de resposta das perguntas que nós fazemos. Mas sempre ela é feita de milagres, dia após dia, de fé em fé, como Paulo fala, né? Aí vamos para o Novo Testamento, Paulo vai nos dizer, vamos andar de fé em fé. Nós vencemos hoje e vamos vencer amanhã e vamos vencer depois da manhã, porque a luta na vida do cristão ela é diária. E isso foi o nosso Senhor Jesus que falou, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci, vós vencerão também. Então, se você venceu o que você está buscando hoje, vou falar para as pessoas que estão buscando restauração. Você está buscando uma restauração de família. Se o seu cônjuge voltar hoje, você vai ter outra luta. Se ele voltar para casa hoje, você vai começar uma nova caminhada. É uma nova história. Vai vir com um monte de problemas. E se você não tiver sabedoria, você volta para o deserto. Ou muitas vezes você antecipa, porque você pede tanto, e você só quer isso, e Deus permite que você entenda que não era isso que Deus tinha para você, e volta. E aí você sofre o dobro.
Ao invés de você já estar caminhando em direção à bênção do Senhor, não, aí você volta para trás e vai viver toda aquela desgraceira de novo em dose dupla. Em dose dupla, porque sempre ela vem recalcada e sacudida, né? Não é só as bênçãos que vêm recalcada e sacudida, a luta também. Quando nós desobedecemos a Deus, ela vem recalcada e sacudida. E só tem uma maneira, meu irmão, minha irmã, de você aprender. É vivendo o dia a dia com Deus, é andando com Deus, é obedecendo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Caminha comigo, caminha sobre a minha ordem, sobre os meus desígnios, porque Deus ele tem planos maiores e melhores que os nossos. Então vamos para Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque muitas vezes os planos de Deus não são os nossos planos. Na maioria das vezes não são. A não ser quando nós nos colocamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, alinha os meus pensamentos, alinha os meus projetos, alinha os meus propósitos com os teus. Aí o Senhor alinha. E aí nós vamos viver uma história totalmente diferente daquela que nós tínhamos sonhado para nós. Porque nós deixamos de viver o nosso sonho para viver o sonho de Deus, que é melhor e é maior. Amém? Vamos orar. Coloca aí o seu copo com água, foto dos seus entes queridos, coloca as roupas, se tem alguém enfermo, alguém que vai usar essa roupa. Não que isso seja necessário, mas é um ponto de fé, né? Você vai abençoar a roupa, vai abençoar a água, vai consagrar ao Senhor e através da tua fé aquelas pessoas vão ser alcançadas, porque às vezes elas não têm condições de ouvir, né? De ouvir como você está ouvindo. Então, através da tua fé, esse elemento que você usa, seja ele óleo consagrado, seja ele água, seja ele uma roupa. Foi assim com Paulo, né? Paulo, ele estava na prisão e ele enviava os lenços dele e os lenços curavam, né? É bíblico isso. Mas tem muita gente que usa isso como uma feitiçaria, para profetizar coisas que você quer na vida do outro. Não é assim. Você tem que pedir a bênção de Deus e a graça de Deus sobre essa água, sobre essa roupa, para que Deus alcance com salvação, com cura e com milagres. Não é pedir o que você quer. Se for pedir o que você quer, é feitiçaria. E a palavra diz que os feiticeiros ficarão de fora do reino de Deus. Aí você vai dizer: mas irmã, crente faz feitiçaria? Crente faz feitiçaria. Crente faz oração contrária, tá? Crente pede o desejo do seu coração, não o desejo de Deus. E aí, isso é feitiçaria. E a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz que os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros ficarão do lado de fora do reino de Deus. Não herdarão o céu, não herdarão a salvação. Não importa se você está dentro da igreja, se você mora dentro da igreja, se você está em cima de um altar. Se você não fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, você ficará do lado de fora. E é triste para nós como cristãos, passarmos uma vida inteira nos privando de pecados, nos privando de determinadas coisas e chegar no final, você não ter nem a salvação e nem essa vida aqui. Quando alguém questiona assim: mas os ímpios têm uma vida regalada, Jesus vai dizer: os ímpios não têm parte comigo. A porção que lhes cabe é só nessa terra. Então a vida de um cristão vai ser sempre com dificuldade, vai ser sempre com luta. E sucesso na vida do cristão não é dinheiro, não é ter carro do ano, não é ter casa linda, maravilhosa, não é ter uma empresa bem-sucedida. O sucesso na vida do cristão é viver bem com aquilo que ele tem. Se você tiver só pão e água para tomar hoje, dá graças a Deus e come o pão e a água, porque o Senhor está te sustentando. E nós vemos que grandes homens de Deus também entraram em depressão. Elias tinha orado. Elias tinha orado e o sol tinha parado. Gente, quem nessa terra consegue orar para o sol parar? Quem nessa terra consegue orar
tem fé para orar, para ficar 3 anos sem chover. E mesmo Elias tendo essa fé sobrenatural que ele tinha, ele enfrentou 50.000 profetas de Baal. Ele desafiou 50.000 profetas de Baal. Ele disse, o Deus que for Deus verdadeiro vai lançar fogo sobre esse altar. Ainda molhou aquele altar. Ele desafiou a fé dele. E Deus sempre o honrou. Porém, um dia ele ouviu uma palavra de uma mulher que queria matar ele. E ele entrou na caverna. E queria morrer. Então é normal nós cristãos passarmos por períodos de tristeza, de dor, de solidão, de depressão. Porém, lá na caverna onde você está, Deus manda um corvo para te alimentar e para dizer assim, Elias, come, bebe, levanta e te põe de pé, porque muito longo te será o caminho. Não é porque Elias estava em depressão e queria morrer que Deus permitiu que ele morresse, não. Deus enviou um corvo para levar comida para ele. O corvo normalmente come carniça, imagina comer uma comida boa. Mas Deus ordenou aquele corvo que levasse o alimento para Elias e que Elias se levantasse, porque muito longo lhe seria o caminho. A tua vida, meu irmão, minha irmã, não acabou, porque você está passando por uma luta, por uma tristeza, por uma depressão, por uma angústia, porque você pediu algo para Deus que Deus não fez para você. E você se decepcionou com Deus. Se reconcilia com Deus no dia de hoje. E aceita a palavra do Senhor na sua vida. E se levanta, porque muito longo te será o caminho. Deus ainda tem muito milagre para você. Deus ainda tem uma história de milagre na sua vida. Não sei com quem Deus está falando, mas eu sei que Deus está falando com várias pessoas. Porque eu já queria ter parado essa palavra e o Senhor não permitiu. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Amém? Deus maravilhoso, Pai eterno, que estás no céu, que domina sobre o céu, sobre a terra e sobre todas as pessoas, sobre todos os seres vivos sobre a face da terra, embaixo das águas, Senhor, e as aves do céu. Pai, o fôlego de vida está em tuas mãos, Senhor, e nós te agradecemos neste dia, nesta manhã, Senhor, neste dia maravilhoso, Senhor, que nós temos a oportunidade de respirar e te agradecer e reconhecer a tua soberania sobre a nossa vida, Pai. Coloco nas tuas mãos, Senhor, cada pedido de oração que chega até mim. Cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Senhor, cada casa que abrir a sua porta, para que esta palavra entre, Pai, que seja alcançado por vitória, Senhor. Que o Senhor possa enviar, Senhor, teus anjos ou até os teus corvos para levar alimento para essa pessoa, Senhor. Porque o Senhor domina sobre as aves do céu, sobre os anjos, sobre nós, sobre os animais do campo. O Senhor dá ordem e até os animais obedecem. O Senhor dá ordem e os ventos obedecem. Porém, nós, seres humanos, muitas vezes queremos dar ordem para o Senhor. Então, nos perdoa, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, de crer no Senhor. A nossa incapacidade de fazer a Tua vontade, Pai. E molda o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos propósitos de acordo com a Tua vontade. Para que nós venhamos a Te agradar, porque a Tua palavra é bem clara quando o Senhor diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Porém, o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração da Tua maneira e não da nossa. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos e os Teus mistérios, para que nós não venhamos a Te desagradar e morrer no deserto, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a trilhar esse caminho. Caminha conosco, Senhor. E vem ensinando-nos e vem abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro e entrego esse canal em Tuas mãos. Todas as pessoas que estão ouvindo, que estão se inscrevendo, Senhor, que estão enviando, partilhando esse vídeo, Senhor, que elas possam ser alcançadas e agraciadas com a bênção do céu, Senhor, com a bênção da sabedoria, da inteligência, Senhor, para que elas possam compreender a Tua palavra, Senhor, compreender, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Muitas vezes nós nem sabemos por que direcionamos uma palavra neste canal, mas o Senhor sabe aonde essa palavra vai chegar, por que ela vai chegar e aonde ela vai chegar, e o
milagre que ela vai fazer, porque a palavra é tua, Senhor, nós somos apenas vasos de barro. Então queremos te pedir, molda-nos de acordo com a tua vontade e usa-nos conforme o teu querer, Senhor, para que haja, Senhor, restauração de vidas, restauração de famílias, Senhor, restauração de trabalho, restauração de autoestima, Senhor. As pessoas possam reconhecer, Pai, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro, Pai, assim eu entrego cada família representada neste grupo, neste óleo, neste canal, Senhor. Que sejam alcançadas a todas as famílias da terra, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, restaurar, Pai, tanto famílias, quanto relacionamento entre pais e filhos, quanto relacionamento entre líderes e liderados, quanto a pastores, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, e clarear a mente deles, iluminar a mente deles, Senhor, para que eles possam compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Assim eu oro pela minha família, Senhor, colocando toda a minha família em tuas mãos, Senhor, colocando, Senhor, o meu filho, minha nora, meus netos, Senhor, de sangue de coração, Senhor, colocando meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas, Senhor, e aonde tiver, Senhor, um sobrinho meu, ou uma gota de sangue meu, Pai, que seja restaurado pela fé, Pai, pelo poder da oração, que o Senhor traga a mente deles cativo diante da tua cruz, Senhor, para que eles possam encontrar a salvação, Senhor, porque está escrito na tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pai, muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos, mas o Senhor consegue, Pai, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor chega onde nós não chegamos, o Senhor ouve conversas que nós não ouvimos, Pai. Então, Pai, eu te peço, Senhor, a salvação sobre as nossas famílias, e eu estendo esta oração a todas as famílias do grupo, a todas as famílias que ouvirem, que um membro qualquer ouvir esta palavra, que ele seja agraciado e que a sua família seja abençoada, restaurada, curada, transformada e salva pela tua graça, Senhor, pela tua graça, Pai, porque é pela tua graça que nós alcançamos as misericórdias do Senhor todas as manhãs. Assim eu oro e entrego o dia de hoje em tuas mãos, com todas as famílias, Senhor, que vão ouvir esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu conto, Senhor, com a vitória de cada um, Senhor. Assim como eu conto com a minha vitória, para que o teu nome venha a ser glorificado, honrado nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.